O fim do Luke Skywalker não foi lá nas sequels, não completamente. E eu não tô falando aqui sobre os fantasmas da força, tá? Eu tô falando de um Luke Skywalker que tá vivo por aí, que é muito mais tangível, muito mais físico que um fantasma da força. Vocês vão entender já já do que eu tô falando. A gente começa a nossa história bem aqui, o Luke Skywalker com o holocron na sua mão, recebendo uma lição do Mestre Yoda. Isso mesmo, o Luke Skywalker conseguiu o holocron do Mestre Yoda. Para complementar o treinamento do Luke Skywalker lá em Dagobah, o Mestre Yoda tá botando o Luke Skywalker para caçar tesouro. Ele tá viajando em vários planetas diferentes, procurando antigos templos Jedi, textos, livros, pergaminhos e até mesmo holocrons. Abrindo esse holocron, Mestre Yoda teve uma nova lição para o Luke Skywalker. Mestre Yoda diz que a força fala com nós sobre eventos distantes no futuro e lugares diferentes, mas geralmente confusas essas palavras são. Localizações existem onde a força é mais focada, mas perigosos são esses lugares. Vergências eles são chamados e não devem ser explorados sem treinamento e preparação apropriada. O Templo Jedi de Coruscant é um desses lugares. O Mar Vivo de Gazian também é um desses lugares e Jedha também. O Mar Vivo de Gazian, Luke Skywalker nunca tinha ouvido falar desse lugar, então rapidamente ele foi lá para explorá-lo. Quando Luke chegou lá, o planeta era muito estranho, gente. Era um mar vivo realmente, só que um mar vivo de cogumelos. O chão do planeta era literalmente só cogumelos, como a gente consegue ver aqui. Luke Skywalker, cuidadosamente, foi pisando na ponta dos pés neles aqui, mas de repente ele foi sugado para baixo. Ele tentou lutar, tentou escapar, mas eventualmente até mesmo o seu respirador saiu do seu rosto e ele meio que entrou em um coma. Quando o Luke finalmente acordou, ele não entendeu nada. Ele deu de cara com um homem misterioso. O cara perguntou pro Luke: "Ei, quem é você?" "Eu sou o Luke Skywalker", disse o Luke. "Que lugar é esse?" "Isso é um sabre de luz?" perguntou o homem, puxando o sabre do Luke. "Eu nunca vi uma desse jeito antes. Ela tem um bom peso, é uma boa ferramenta." "E o punho?" disse o homem. Ele tirou seu sabre de luz. "Ele me lembra do meu próprio." Luke Skywalker apontou seu blaster pra ele, falou pra ele na hora: "Me entrega de volta o meu sabre de luz." "Claro, pode pegar de volta", disse o homem misterioso. "E se você conhece bem o sabre de luz, você sabe que esse blasterzinho seu não é o suficiente pra me deixar com medo", disse o homem. "Eu sei o suficiente", disse o Luke Skywalker. "E você? Você é um Jedi?" O homem na hora respondeu: "Sim, eu sou o Mestre Jedi Elzar Mann, ao seu dispor." "E você? Você é um Jedi, Luke Skywalker?" "Eu tô tentando", disse ele. "Ainda tô aprendendo sobre a força, tentando entender o que ela quer, o que ela é, esse tipo de coisa." "Ah, você também", disse o homem. Essa busca, essa pesquisa aí, ela nunca acaba", disse ele. Ele então teletransportou o Luke para outro lugar misterioso, parecendo o Ahch-To lá que a gente vê nas sequels, "Existe muito para aprender", disse o Elzar Mann, o mestre Jedi. "A Ordem Jedi é muito antiga", disse ele. "Ok, eu vou te perguntar de novo", perguntou Luke. "Que lugar é esse? Isso é uma visão? Porque não parece nenhum tipo de visão que a força já me deu antes." Elzar Mann, o mestre Jedi, disse pra ele que não era uma visão e ele não era a força. Esse planeta, esse lugar que eles estavam, o planeta Gazian, é um organismo vivo gigantesco. Ele não é uma vergência na força, mas na realidade é uma vergência viva na força. Elzar Mann não conhecia nenhum outro lugar igual a esse. Quando uma pessoa chegava nesse planeta, o organismo fazia uma análise da mente da pessoa. O planeta consegue reproduzir a pessoa exatamente como ela era no momento exato que ela chegou lá. Então, nesse momento, você tá falando com o Elzar Mann no momento que ele chegou nesse planeta. "Eu estava buscando sabedoria", disse o Elzar Mann, "depois de uma visão que eu tive da força, de fogo e medo." "Isso ajudou?" perguntou Luke Skywalker. "Eu não faço ideia", disse o Elzar Mann. "Eu não sei o que aconteceu depois que eu fui embora, mas eu tenho uma sensação que se você tá aqui procurando sobre o Jedi, isso significa que as coisas provavelmente não foram muito boas pra Ordem, Eu sei que existe uma república", disse o Luke, "mas ela já acabou faz muito tempo. A galáxia agora é um império. As coisas são sombrias. E eu nunca encontrei um Jedi como você antes", disse o Luke. "Então eu devo estar morto", disse o homem. "Se eu estivesse vivo, você provavelmente me conheceria pelo nome." Luke então perguntou se ele morreu lá, mas ele disse que não. Ele disse que tem a opção de ficar lá e morrer lá, como muitos Jedi já fizeram, mas ele pessoalmente foi embora. Ele então perguntou quantos Jedi o Luke já conheceu. 2 ou 3, disse o Luke. Obi-Wan Kenobi primeiro me falou sobre a força, ele morreu, e depois eu tive um outro mestre, um sábio mestre Jedi chamado Yoda. Elzar Mann, ele conhecia o Yoda, gente.
Yoda, disse o cara. Ele já era velho quando eu conheci ele. Não consigo imaginar como é que ele vai ser na sua época, hein? Mas eu fico feliz que ele ainda tá vivo. Ele era sábio e era um ótimo professor. E quem é o terceiro Jedi? Perguntou o Elzar Mann. Eu não sei se ele conta, disse o Luke Skywalker, mas o nome dele era Anakin Skywalker. Ele começou como um bom Jedi, e aí ele caiu pro lado sombrio. Ele continua vivo ainda, mas ele não é mais um Jedi. Isso acontece às vezes, disse o Elzar Mann. Escuta, eu sei que você tá tendo problemas aí na vida real, né? E parece que você tá meio solo, né? Fazendo tudo sozinho. Elzar Mann então transportou o Luke de volta pra época dele lá em Coruscant. Ele explicou um pouquinho como é que funcionava, né? A Era de Ouro da Ordem Jedi. Ele deu algumas lições ali sobre o Darth Bane, o Lord Sith, criador da Regra de 2. A Era de Paz que a República teve, como era ser um Padawan, né? Um Youngling naquela época. Foi tudo muito interessante, muito educativo pro Luke Skywalker. E o Elzar Mann, o mestre Jedi, bateu a real pra ele também. Ele disse que a Ordem, ela é o que ela precisa ser em cada período ali particular na história dela. Às vezes eles são guerreiros lutando contra as forças do mal, e às vezes eles são professores trazendo a luz e a sabedoria para a galáxia. Às vezes eles governam e às vezes eles fazem o oposto. Eles olham para dentro, estudam a força e os seus mistérios. Às vezes eles exploram, às vezes eles fazem todas essas coisas ao mesmo tempo e às vezes eles são reduzidos a nada. E aqueles que ficam para trás têm que carregar a responsabilidade de ser aquele pouquinho de luz em uma galáxia muito sombria. E aqui nesse momento, Elzar expandiu ainda mais. Ele disse que ia falar pro Luke uma coisa que nenhum outro Jedi jamais vai falar pra ele. Pra fazer o bem, você não precisa ser um Jedi, Luke, disse o Elzar. Eles não são os únicos que têm acesso à força nessa galáxia. Existem na realidade aí vários caminhos que ele pode seguir. Ele pode fazer o bem seguindo qualquer caminho que ele quiser. Existem vários outros caminhos, disse o Elzar, mas a coisa importante é fazer a escolha que você sente que é correta pra você, que é verdadeira pra você e pra pessoa que você quer ser. Isso daí, gente, é uma péssima recomendação, tá? Isso é uma prova clara que nem todo mestre Jedi, até mesmo na Alta República, são inteligentes, tá? Foi nessa ideia aí de fazer o que você sente que é o correto, que você acha que é o certo pra você e pra pessoa que você quer ser, que o Anakin Skywalker, no final, fez a decisão de cair pro lado sombrio pra ter uma chance de salvar a Padmé Amidala. É o certo e o que você sente e o que você gostaria que fosse o certo são coisas diferentes. O Palpatine sente que o lado sombrio é o lado correto, ainda assim, né, a gente sabe que não é o lado correto. Os Jedi sentem que são completamente corretos, ainda assim a gente também sabe, eles não são completamente corretos. Então o que você sente não é a realidade. O que o Luke deve procurar e deve buscar é a verdade absoluta, a verdade verdadeira. E não seguir somente o seu coração e as suas emoções, algo que muda de opinião a cada segundo. Enfim, o Elzar Mann diz que nesse lugar aqui tinha várias pessoas que podiam explicar mais, ensinar mais coisas pro Luke, que ele devia ficar um pouquinho e aprender mais, mas infelizmente o Luke queria ir embora e então o Elzar Mann ele basicamente se torna o Luke Skywalker, dizendo que não faz muita diferença no final, né? Porque parte do Luke sempre vai ficar lá da mesma forma. Retorne quando quiser, disse a cópia do Luke Skywalker. Depois que isso aconteceu, Luke Skywalker finalmente acordou, deu de cara com um esqueleto segurando um livro. Ele pegou esse livro tinha informações sobre o Jedi, é uma daquelas informações que vai estar lá nas sequels, naquela árvore lá, é um dos livros antigos sagrados dos Jedi. E enfim, o Luke Skywalker pega esse livro e ele consegue escapar. Mas vamos retornar aqui a essa cena, gente. Esse clone, essa cópia, o doppelganger do Luke Skywalker, isso daqui é importante demais, cara. Isso daqui basicamente significa que a personalidade, o caráter, a pessoa que o Luke Skywalker é nesse momento que ele entrou nesse planeta, vai ficar salvo nesse iCloud aqui, nesses cogumelos, por toda a eternidade. Isso significa basicamente que qualquer pessoa no futuro aí, na pós-sequel, ou seja, o filme da Rey ou na trilogia que vai vir depois da Rey, que nessa trilogia a Rey não vai ser principal, ela vai ser na realidade a figura do Obi-Wan, o mentor de uma outra pessoa. Isso significa que a Rey, ou essa nova pessoa que a Rey vai treinar, essa pessoa se encontrar esse planeta de alguma forma, o mar vivo de Gazian, essa pessoa, gente, ela vai conseguir conversar com o Luke Skywalker, ou seja, uma parte ali do Luke Skywalker, não só dele também, né, de vários outros mestres Jedi aí que vieram antes, elas estão salvinhas lá no iCloud, no Google Drive de Gazian, e elas então podem ser acessadas por qualquer pessoa que visitar esse planeta e conversar com uma das pessoas de lá, e eles podem absorver as sabedorias, né. Mas deixem nos comentários, gente, o que vocês acharam dessa comic, desse planeta aí Gazian? Vocês acharam um conceito aí massa ou algo meio viajado? Eu até que achei interessante, pra ser sincero. E se você gostou do vídeo, faça um backup, curta e se inscreva.
Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.